Atenção pessoal, hoje é dia 28/4/2025, estamos aqui fazendo o nosso tão esperado vídeo de revisão para a segunda VA. A nossa segunda VA que ocorrerá no dia 5, é isso? Segunda VA do dia 5 da semana que vem. Todos os pontos que estão nesse vídeo deverão ser estudados, porque certamente serão cobrados na prova. Então gostaria que vocês estudassem o iter criminis, conteúdo que foi ministrado em sala de aula. Todos os elementos do iter criminis: cogitação, preparação, execução, consumação. E estudassem muito a fundo a diferença entre crime consumado e crime tentado. Consumado é o crime quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Tentado, quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, E a pena da tentativa, Pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado, com uma redução de 1/3 até 2/3. Então, conforme a gravidade da tentativa, maior ou menor será a redução. Então, ponto importante a ser estudado: iter criminis. Causas de exclusão da antijuridicidade, estudem todas. Entre elas, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Todas foram estudadas em sala de aula, com todos os seus detalhes. Foram dados exemplos e eu gostaria que vocês estudassem os exemplos também. Vai cair uma questão envolvendo cada uma, mas as mais abrangentes são legítima defesa e estados de necessidade, Você sabendo todas e lembrando dos exemplos, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito fica até razoavelmente fácil, Sobre crime consumado e crime tentado, mais de uma questão sobre isso. Atos preparatórios são puníveis, gente? Os atos preparatórios, Sim ou não? Lembram do exemplo que a gente falou em sala de aula, do crime de petrechos? E a cogitação é punível? A cogitação, pensar-se em fazer um crime? Não, a não ser que a cogitação depois seja exteriorizada e no processo seja necessário investigar-se a cogitação para se descobrir se houve ou não dolo do agente, certo? Então, questão extremamente importante, tá? Crime consumado: o crime consumado ocorre quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. O que é a definição legal? O resultado de um crime. Então, matar alguém, a consumação está no homicídio. Subtrair coisa alheia mediante violência, a consumação está na subtração violenta, usando-se violência ou, no mínimo, uma grave ameaça. No crime de furto, a subtração sem violência. Então, quando o crime alcança todos os elementos da sua definição legal, ele é considerado um crime consumado. E tentado, quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias. A palavra alheias, gente, também significa externas, à vontade do agente. Também questão importante que vai cair: desistência voluntária e arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Artigo 14, tentativa, crime consumado. Artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 16, arrependimento posterior, O arrependimento posterior também é uma questão que será cobrada. Quando até o recebimento da denúncia ou queixa, o agente voluntariamente se arrepende, reparando o dano ou restituindo a coisa, a pena pode ser reduzida. É uma causa especial de redução de pena. Então, estudem o artigo 14, 15 e 16, Muito cobrado, vai ser bastante cobrado. Tentativa. Sobre crime consumado e crime tentado, gente, vai cair mais de uma questão, Embriaguez exclui a imputabilidade? Não. Artigo 28 do Código Penal fala: não exclui a imputabilidade, a emoção e paixão e a embriaguez. Com relação à idade, quem é considerado penalmente imputável? Os maiores de 18 anos. E os inimputáveis? Os menores de 18 anos, ficando sujeitos à legislação especial. Qual que é a legislação especial no caso? Estatuto da Criança e do
adolescente, tá? Então, os menores de 18 anos são chamados ou considerados inimputáveis por menor idade. A partir dos 18, inclusive no dia que ele completa 18 anos, independente de hora, esse indivíduo já é considerado imputável, ou seja, a ele já se aplica o Código Penal, né? Muito importante, gente, vocês diferenciarem tentativa, crime consumado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, está documentado aqui, porque vai cair uma questão, artigo 14, 15 e 16, e crime impossível, que eu também falei em sala, né? Haverá o crime impossível quando? Por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se a infração. Lembram-se do crime impossível? O indivíduo, por exemplo, quer matar alguém, tem o dolo de matar alguém com a arma totalmente desmuniciada, tendo o dolo de matar por disparo de arma de fogo. Crime impossível por ineficácia do meio, tá? Ou crime impossível por impropriedade do objeto. Quem se lembra do crime impossível por impropriedade do objeto? Tentar praticar tráfico de drogas pensando que a substância é droga, mas na verdade é farinha. O objeto é impróprio, farinha não é droga, entenderam? Então, questão que vai cair bastante. A embriaguez voluntária ou culposa exclui a imputabilidade penal, gente? O fato de indivíduo estar embriagado exclui a imputabilidade penal? Não. A única que exclui a imputabilidade penal é a embriaguez decorrente de força maior ou caso fortuito, ou seja, não voluntária. Mas, via de regra, a embriaguez não exclui, porque senão a embriaguez seria usada como escudo protetivo para a prática de um crime. O indivíduo se colocaria em estado de embriaguez para praticar um crime embriagado e depois alegar isso em sua defesa. Não pode. A embriaguez não exclui a imputabilidade penal, né? São considerados penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, tá? Dolo, questão sobre dolo e culpa. O que é dolo? Consciência e vontade de praticar-se um crime, né? E culpa, quando a gente dá causa a um resultado por imperícia, ou por imprudência, ou por negligência. Está no artigo 18 do Código Penal, né? Diz que é crime doloso e crime culposo. O dolo pode ser direto ou eventual, e a culpa tem os seus elementos. Então, disse o crime doloso, quando a gente quis o resultado, ou no mínimo, assumiu-se o risco de produzi-lo, que é o dolo eventual, e o crime culposo, quando ele não quis o resultado, mas quando ele deu causa ao resultado, seja por imperícia, seja por imprudência, ou seja por negligência, né? Beleza, questão B. Para os menores de 18 anos aplica-se medida socioeducativa, tá? E para os maiores de 18 anos aplica-se pena, tá? Então não se esqueçam da diferença entre pena e medida socioeducativa. Medida socioeducativa para os menores de 18 anos. E elas estão previstas aonde? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, e para aqueles que são menores de 18 anos e que praticam ato infracional. O que é o ato infracional? É a conduta descrita como crime no Código Penal, mas quando praticada por menor de 18 anos, ela é classificada como ato infracional. Isso. Hoje essa expressão menor infrator, ela é considerada uma expressão pejorativa. Você não pode falar menor infrator, é uma expressão antiga, antiquada. Fala-se criança ou adolescente, autor de ato infracional. Autor de ato infracional. Beleza? E mais uma questão também sobre imputabilidade penal, vai cair, então estudem bastante. Nas dissertativas vai cair uma questão envolvendo legítima defesa e vai cair uma questão envolvendo estado de necessidade. Nisso a gente termina aqui de gravar o nosso vídeo de revisão. Esse vídeo estará no YouTube, daqui a pouco vocês vão poder estudar pelos pontos previstos no vídeo.